uma cortadinha no vídeo só para não ficar infinito. Continuando na nossa discussão de acústica. Ondulatória, acústica. Estamos ainda na aula de acústica. Esta bela manhã. Tem outras coisas sobre acústica que são bem legais de discutir. Uma das coisas que é assustadora discutir, né, que eu acho que eu não sei se comentei com vocês, é a tal da ressonância. Cheguei a discutir alguma coisa de ressonância com vocês? Comentei daquele cara que sofreu alucinações no laboratório dele? Então assim, ó, ressonância é um fenômeno bizarro. Deixa eu descrever ele rapidamente. Quando um corpo é atingido, por uma vibração de frequência muito próxima à frequência de vibração natural desse corpo, ele tende a vibrar cada vez mais intensamente. Quando um corpo é atingido por uma vibração de frequência muito próxima à frequência de vibração natural. Frequência de vibração natural, esta é uma palavra-chave na brincadeira. Deste corpo, ele tende a vibrar cada vez mais intensamente. Para que tu entenda a ressonância, eu primeiro quero trazer algo bem fácil de compreender no teu dia a dia. Cara, difícil o jovem que nunca empurrou um outro jovem no balanço. Clássico. Fizeram balanço, e aí um vai no balanço, o outro vai empurrar. Aí tá lá o cara paradinho no balanço. Aí tu pega e dá um empurrão. Aí tu fica olhando, né? Tu vê que o balanço vem, e quando o balanço tá indo, tu dá mais empurrão. Aí o balanço vem, tu tem que dar mais empurrão. Tu tem que empurrar na frequência certa, né? Para o balanço começar a ficar mais alto, concorda comigo? Quando o teu empurrão tiver a mesma frequência do balanço, concorda comigo? O balançar fica cada vez mais alto e a brincadeira fica legal. Se tu fecha os olhos e começa a empurrar de qualquer maneira o balanço, pode acontecer do balanço tá vindo e tu tá empurrando, né? Concorda? Aí o balanço, em vez de balançar cada vez mais alto, vai ser impedido pelo teu empurrão. Concorda comigo? Para que eu acrescente energia ao empurrar alguém no balanço, a força balançadora que é gerada por mim, a força motora, tem que ter a mesma frequência do balançar. Concorda comigo? Quando as frequências são iguais, a gente pode dizer que o balanço entra em ressonância com a força e começa a ir cada vez mais alto. O detalhe da ressonância é que ele é muito mais... Tu não enxerga isso acontecendo, né? Por exemplo, o violão afinado, a corda mais grossa dele emite a nota musical Mi. E a corda mais fina do violão também, quando dedilhada solta, ela também vai emitir Mi. Quer dizer que são frequências equivalentes, só que o Mi é mais agudo, né, da cordinha fina, pim, e o outro Mi é mais grave. Mas são frequências que combinam uma com a outra. Se tu pegar o teu violão lá em casa e estiver afinado, se tu dedilhar a corda mais grossa e olhar de perto para a corda mais fina, tu vai ver que a corda mais fina do violão vibra sem ter sido encostada. Ela vibra por ressonância. Se o teu violão estiver desafinado, tu dedilha a corda mais grossa, a corda mais fina continua parada. Inclusive, uma técnica para afinar o violão é tu pegar um papelzinho, dobrar o papelzinho pequenininho e encaixar ele na corda do violão assim, ó, um pedacinho de papel. E aí tu vai tocando na corda que está afinada, na corda grossa, por exemplo, misão, pim, pim, e vai apertando a tarraxa do mizinho, e vai tocando a corda grossa, tim, tim.
Na hora que o papelzinho começar a vibrar que nem um maluco na corda mais fininha, as cordas atingiram a mesma frequência, entraram em ressonância, a corda mais fina vai estar afinada em relação à corda mais grossa. Chama-se afinar por ressonância. Você vai usar um pedacinho de papel para afinar o violão. Eu lembro que eu chegava em casa, o cara que filosofa muito, ele anda na rua e parece meio louco. Ele está sempre pensando, né? Ele fala alto às vezes. Né? Eu era desse tipo, sou desse tipo. E aí estava chegando em casa, tinha um monte de grade assim, antes de um muro gradeado, antes de eu chegar em casa. E às vezes sem fazer nada eu batia ali naquelas grades. E eu percebia que ao bater numa daquelas grades, só algumas das outras vibravam juntos. Lá na frente elas vibravam antes de eu chegar. Eu demorei a entender, né, que quando eu batia numa das grades, ela vibrava. E as grades que tinham a mesma frequência natural de vibração acabavam vibrando também por ressonância. Isso é ressonância. Ressonância é a tendência que um corpo tem de vibrar de acordo com uma vibração que o atingiu. Só que essa vibração tem que ter uma frequência muito próxima da frequência natural de vibração do corpo. Professor, já estou cabreiro com essa história de frequência de vibração natural. Tu acredita que o prédio está vibrando, cara? O prédio aqui está vibrando. Professor, não viaja, meu querido. Olha só, a viga está parada. Ah, não tá. Não tá. Essa viga está vibrando mais ou menos com 3 Hz. Prédios grandes, né? Por isso que o prédio não é grande, de repente está vibrando um pouquinho mais 5 Hz. Por isso que não escuta o prédio vibrando, porque tu só escuta até 20. Se tu tivesse uma capacidade fodástica auditiva, tu poderia escutar as coisas vibrando, os prédios vibrando. A selva de pedra emitiria um rugido muito grave. Quanto mais altos os prédios, menor a frequência de vibração deles. E tu olha de perto, né? Tu não vê, mas se tivesse um sismógrafo ultra mega power sensível, tu veria que o prédio oscila. Próximo de 3 oscilações por segundo. Quer dizer que se um terremoto, uma vibração chegasse pelo chão com esta frequência natural de vibração, próximo de 3 Hz, o prédio poderia entrar em ressonância com o terremoto e ruir. Teve um fenômeno bizarro numa cidadezinha que eu não lembro qual é, onde os prédios grandes sobreviveram a um terremoto, que nem foi tão intenso, e os prédios pequenos ruíram. Os engenheiros ficaram cabreiros, olha que engraçado, né? O esperado é que o prédio quanto maior, mais sensível ao terremoto seja, né? Mas naquela cidade os prédios pequenos foram mais destruídos que os prédios grandes. Eles perceberam que a frequência de vibração do terremoto, que ocorreu naquela cidade, coincidiu com a frequência de vibração dos prédios menores. E os prédios maiores, que tinham uma frequência de vibração um pouco menor, não entraram em ressonância e por isso não ruíram. Tu vê que interessante, né? Para tu descobrir o estrago que um terremoto vai fazer numa cidade, tu tem que comparar a frequência daquele terremoto com a frequência de vibração dos prédios daquela cidade. Então tu vê, né? Pode ter um terremoto menos intenso que gera mais destruição devido à ressonância. Tem um outro caso famoso de um viaduto norte-americano que teve um terremoto. O viaduto foi projetado para aguentar terremoto, porque aquela região tinha bastante terremoto. E quando deu um terremoto que nem foi tão intenso, metade do viaduto esfarelou e a outra metade ficou intacta. Eles foram examinar a geologia do local e viram que o substrato onde o viaduto foi construído era diferente. E o substrato que gerava uma vibração um pouco maior, vibração natural um pouco maior, deu azar de naquela metade do viaduto entrar em ressonância com o terremoto. Aquela metade esfarelou, a outra metade ficou intacta. Ou seja, ao projetar algo que seja resistente a terremoto, hoje nós temos que pensar num amortecedor de vibração, para que quando o prédio entre em ressonância com o terremoto, esse amortecedor diminua as vibrações e o prédio não entre em ressonância e não comece a oscilar catastroficamente a ponto de ruir. Tem vídeos aí, né, e tem até esses programinhas de TV a cabo que eu adoro, Fábrica, Acesso Total, que mostra como é que os caras fabricam as coisas, né? Tem uns desses programinhas que falam aí da fabricação dos prédios mais altos do mundo em regiões de atividade sísmica. Esses prédios têm em cima dele um amortecedor de vibrações. E quando ele começa a vibrar, o amortecedor atua e anula a vibração, fazendo com que o prédio sobreviva a terremotos bizarros. O vento começa a ruir, o vento começa a atingir uma ponte,
entra em ressonância com a ponte pode ruir. Tem vídeos famosos, né, de pontes sendo destruídas por ressonância. Tem até a piadinha do exército parar de marchar na ponte para que a ponte não entre em ressonância com o marchado do exército e não caia por ressonância. Nunca foi documentado nenhuma coisa desse tipo, mas existe uma pequena possibilidade disso acontecer, certo? Por garantias, né, existe essa prática, né, no exército não marchar sobre as pontes. Mas a mais absurda, e eu só acredito no que eu vou te contar porque eu li numa revista científica séria, diz que o cientista estava trabalhando no laboratório e ele passava muito mais tempo no laboratório do que em casa. Chega uma hora que tu tá morando no laboratório praticamente, né? Chega em casa para dormir. E aí tu acaba tendo coisa no teu laboratório para deixar o laboratório mais aconchegante, né? Tu faz uma reforminha, tu pinta, tu muda o layout do laboratório. Esse sujeito mudou o layout do laboratório dele e colocou um exaustor no corredor, ó. Um exaustorzinho daqueles que fica uma hélicezinha, né? Tirando o ar quente acumulado no laboratório. Desde essa reforma, esse cientista começou a ver vultos, a sentir presenças e começou a ficar cabreiro. Ele ia para o laboratório, não tinha mais ninguém no laboratório, estava lá na bancada dele fazendo algum experimento e via um vulto. Ah, meu Deus. Sentia uma presença, sentia estranho e começou a ficar cabreiro. Foi no psiquiatra, foi no psicólogo, os caras falaram, tá isso bem, cara, tá isso normal, não tá ficando louco. E ele continuava indo para o laboratório e tendo alucinações, vendo presenças, vendo vultos, sentindo coisas estranhas. Ele insistiu em ir para o laboratório. Uma pessoa normal mandaria benzer, né? Ele não pode, não existe coisas do além. Cientista cético, não existe coisas do além. Um dia ele lá no laboratório começou a ter as vertigens dele, começou a se sentir mal e ele tinha uma espada decorativa presa na parede. E naquele dia ele percebeu a espada vibrando. Aí, que alívio. Pegou um frequencímetro, como o nome sugere, é um aparelho capaz de medir uma frequência, e viu qual era a frequência com que a espada vibrava. Percebeu que a espada vibrava com a frequência de funcionamento do motor do exaustor que ele tinha instalado no laboratório dele. E desligou o exaustor. Depois que ele desligou o exaustor, ele nunca mais viu espíritos malignos, nunca mais sentiu presenças. Para ter certeza de que era isso, ele voltou a ligar o exaustor e os espíritos voltaram a aparecer. Ele foi no psiquiatra, mandou fazer uma ressonância magnética do cérebro dele e mandou calcular a frequência de vibração natural de cada parte do cérebro dele. O cérebro desse que é gelatinoso e vibra. Bate na caixa craniana, o cérebro vibra. Certo? E justamente o córtex visual, não sei qual parte dele, era uma organela gelatinosa que tinha uma frequência de vibração natural justamente coincidente com a frequência de vibração do exaustor. Quer dizer que quando ele estava no laboratório dele e o exaustor estava ligado, tinha um infrassom vibrando no laboratório que ele não escutava. Não era audível aquele som, mas fazia o cérebro dele sacudir e gerava uma distorção no funcionamento do cérebro dele, fazendo ele ter sensações de presença de espíritos e de coisas ali no entorno dele. Ele mudou a posição do exaustor, parou de ter a tal da ressonância e os espíritos malignos foram embora. Eu fico te perguntando quantas pessoas não enlouqueceram ou não passaram a vidas perturbadas por falsos espíritos que estavam sendo gerados por uma perturbação neurológica, né? Que tanto pode ser gerada por ondas eletromagnéticas como por ondas mecânicas no caso desse sujeito, certo? É uma tristeza, né? A pessoa, imagina, né? Acreditar que tem coisas realmente acontecendo, mas coisas que vêm da anomalia do cérebro, né? Já ouviram falar no capacete de Deus? Um sujeito inventou um capacete que gera ondas eletromagnéticas numa parte específica do cérebro, relacionada, né, a uma série de funções cerebrais. E quando atinge uma frequência específica lá, que ressona, que entra em ressonância com o cérebro, a pessoa tem uma experiência religiosa quando está usando esse capacete, por isso chama de capacete de Deus. Quando tu experimenta, essas pessoas que usam esse capacete alegam ter presenciado algo espiritual. As pessoas tiram o capacete, meu Deus, eu tinha 4, 5 pessoas na sala comigo, eu sentia elas eram feitas de luz e não sei o que, a pessoa sai toda arrepiada. Tu vê que interessante, né? Hoje já é possível gerar aquela sensação gostosa que nós temos aí no culto religioso, já é possível gerar aquilo externamente, né? Artificialmente, mostrando que aquilo é realmente importante, faz bem para o cérebro e vem, de certa forma, de uma interação que tem entre as pessoas todas estarem, né,
de certa forma, reagindo parecidamente com um fenômeno e tendo aquela sensação gostosa de conexão entre todos, que pode ser gerado por algo religioso ou por algo como nossa Chapecoense aqui, né? O cara vai no estádio de futebol, se é fanático, ao gritar lá, ao gritar e torcer junto com as pessoas, né? É quase uma experiência religiosa, né? De arrepiar, certo? Muito legal, né? Saber que isso pode ser o cérebro entrando em ressonância com vibrações mecânicas ou eletromagnéticas que atingem o cérebro. Muito bem, muito doida essa ressonância, né? A ressonância mais mortal que já atingiu, eu acho, o Brasil, foi quando fazendeiros brasileiros começaram a comprar aviões de fazendeiros norte-americanos. O aviãozinho já estava usado há alguns anos, né? A fuselagem do avião é toda arrebitada e com o passar dos anos vai aumentando a vibração da fuselagem. Só deve ter percebido, né, que quando o ônibus para pegar alguém no ponto, ele vibra mais, ele estava vibrando já por causa do motor diesel, né? Aí ele para no ponto para pegar a galera, aí começa a vibrar as janelas demais. Aí o motorista dá uma aceleradinha, né? Aí a vibração diminui. Quando o motorista tirou o pé do acelerador e o motor começou a vibrar mais, com menor frequência, entrou em ressonância com a carroceria do ônibus, ele começou a vibrar um monte, tipo um trator. Acelerou um pouquinho, essas frequências ficaram diferentes, saiu da ressonância e vibrou menos. Num ônibus não acontece nada. O máximo é o passageiro ficar desagradável pela vibração excessiva, né? Ou de repente, se a vibração for absurda, chegar a desprender um pedaço do ônibus, né? Uma placa do ônibus cai. Só que ele está muito velho e muito mal cuidado. O problema de um avião é que se essa ressonância ocorre no ar, o avião começa a se desmanchar no ar. Não dá tempo de aterrissar e impedir a ressonância. Só depois que caíram uns 4, 5 aviões desse no Brasil, o aviãozinho começou a ficar velho, começou a aumentar a frequência de vibração da fuselagem, o avião era de motor de combustão interna, que também vibrava bastante. Quando o piloto percebia que o avião estava vibrando que nem um maluco, porque entrou o motor em ressonância com a fuselagem, o avião já começava a se desmanchar no ar, perdia o controle, mais um fazendeiro morto. Aí, claro, a Agência Nacional de Aviação percebeu isso acontecendo e bloqueou, proibiu esse avião de voar no país. Eu não lembro qual é o modelo do avião, mas foi um caso famoso de ressonância na aviação brasileira que matou algumas pessoas. Certo? Que loucura, né? Ressonância pode matar. Certo? Muito bem. Bacana conhecer então o fenômeno da ressonância. Outro fenômeno que vale a pena a gente emendar é o... detalhe, né? Por que a gente escuta entre 20 e 20 mil Hz? Porque o nosso aparelho auditivo é capaz de entrar em ressonância com vibrações mecânicas que vão de 20 a 20 mil Hz. Frequências abaixo de 20 Hz não fazem o tímpano ressonar, certo? Frequências acima de 20 mil Hz não fazem o tímpano entrar em ressonância, por isso que o tímpano não vibra, e se o tímpano não vibra, a gente não escuta. Um outro fenômeno muito legal de a gente ver em acústica é o tal do efeito Doppler. Já se aproximando para o final dos nossos estudos de acústica. Efeito Doppler. Pois então, cara, o aparelho forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas, para quem não sabe, ele era um aparelho de guerra. Era um aparelho que objetivava criar visão noturna para tanques de guerra. Tem a visão noturna por infravermelho, né? Vocês emitem infravermelho, eu posso ter uma câmera que capta esse infravermelho, e mesmo que não tenha luz visível, eu consigo identificá-los, porque vocês estando mais quente emitem mais infravermelho do que os objetos mais frios. Né? A famosa lei de Wien, que nós veremos aí. Poxa, se um tanque de guerra inimigo usa a câmera infravermelho, ele vai me ver. Certo? Se eu quiser ver com mais qualidade, eu poderia gerar uma lâmpada que emite micro-ondas para bater nos objetos e retornar, e uma câmera que capta micro-ondas. Então eu poderia emitir micro-ondas, captar micro-ondas refletido e gerar uma imagem. O objetivo era bélico, matar melhor, destruir melhor. O sujeito que estava participando desse experimento estava com chocolate antes do recreio, como nós estamos agora com fome perto do meio-dia, ele estava com chocolate na hora do recreio. Ele já tinha finalizado o sistema, estava quase pronto para testar.
Ele pediu para o cara ir lá verificar, desligou a luz do laboratório e verificou se ele era visível a partir dessa câmera que emitia em micro-ondas, refletia micro-ondas e captava micro-ondas. E ao fazer o teste ficou muito satisfeito com a imagem obtida. Câmera de visão noturna na base de micro-ondas, que ninja. Aí ele, que legal, cara, tá dando certo, hein? Nós vamos ganhar dinheiro com isso aí, show de bola. Quando ele foi sair do laboratório para comer o chocolate dele, ele viu que o chocolate dele estava todo derretido. Se fosse uma pessoa normal, ia lamentar, que merda, meu chocolate derreteu. Ele não, ele era um engenheiro cético. E aí ele viu, caramba, hoje está frio demais, meu chocolate não podia ter derretido? Por que meu chocolate derreteu? Nunca derreteu antes nessa temperatura e hoje derreteu? Que merda é essa? Ele percebeu que o chocolate tinha derretido durante o experimento. Quer dizer que aquela micro-ondas que atingiu o corpo dele, de certa forma, aqueceu o chocolate. Ele, mas por que isso aconteceu? Não era para ter acontecido. Ele percebeu que a frequência de micro-ondas que ele tinha usado era muito próxima da frequência de oscilação de uma molécula de água. A molécula de água, H2O, ela tem uma frequência natural de vibração. Se eu jogo micro-ondas em cima de molécula de água com essa frequência natural de vibração dela, a molécula de água está vibrando, bem feliz. Chegou uma micro-ondas nesse ambiente que sacode o campo eletromagnético no mesmo ritmo que ela sacode para um lado e para o outro. A molécula de água vai entrar em ressonância com essa radiação eletromagnética e em vez de ficar oscilando só, ela vai ficar doidona, ela vai começar a rodopiar dentro do alimento. E ela vai girar tanto dentro do alimento por ressonância que ela vai aquecer o alimento dentro para fora por atrito interno, certo? Então o que tu falou é perfeito. O forno de micro-ondas que a gente usa em casa, ele funciona porque a frequência da micro-ondas usada, a frequência do forno, é muito próxima da frequência natural de vibração da molécula de H2O. Quer dizer que se não tiver H2O na coisa, não esquenta. Se eu pegar algo totalmente anidro, sem umidade, e colocar no forno de micro-ondas, deixo lá 2 horas, não vai aquecer. Aí tu pega uma xícara, bota no micro-ondas vazia, liga e vê que ela saiu quente. Ela só aqueceu porque dentro daquele ar tinha umidade e aquela umidade aqueceu. Se nós colocarmos ar totalmente seco, sem umidade, e um objeto totalmente seco no micro-ondas, pode deixar ele 2 anos ligado, não vai esquentar o que tem lá dentro. Certo? Ótima a tua colocação. Se não der tempo de finalizar agora, finalizaremos na próxima. Efeito Doppler. Que horas que bate no sinal? 11h10? Então eu só vou te comentar, nesse último minuto, como é que foi descoberto o efeito Doppler. Houve uma época que os músicos norte-americanos puderam sobreviver da música, por causa das ferrovias. O cara que é músico, né, cara, vai ganhar uma merreca lá para fazer um espetáculozinho. Se ele não puder viajar para outro lugar e der outro espetáculo, não vai ganhar dinheiro. Né? Quando nos Estados Unidos as ferrovias estavam cruzando o par do país, os músicos podiam fazer a festa, podiam dar um show de manhã num lugar e à noite já fazer um show em outro lugar. Ficou viável sobreviver da música. Então tu tinha muitos músicos usando a ferrovia para se deslocar. Ferrovia é essa que era percorrida por uma máquina a vapor. E a máquina a vapor, para diminuir a chance de atropelar as pessoas na hora que estava passando pela estação, passava apitando. E o apito é, na verdade, uma frequência. Certo? Tem músico que ele tem a capacidade de reconhecer que nota musical está sendo emitida só de escutar a nota musical. Eu assobio e o cara falou, foi em mim. O músico normal, ele tem que pegar o instrumento dele, tocar uma nota musical, escutar outra nota musical e por comparação ele fala. Tem cara que não, tem cara que é chamado de ouvido absoluto. Ele escuta uma nota musical e ele já sabe que nota é aquela sem precisar de comparação. Assim como nós olhamos azul, rosa, vermelho, né? Tem cara que é assim, escuta um barulho e fala ré, lá, assustador. Não quer dizer que ele possa contar qual é a frequência. Ah não, tem 438 Hz. Não. Ele não conta a frequência, ele só identifica qual é a nota musical. Aí tu imagina um cara desse que troca algum instrumento e está esperando o trem chegar. O trem chega, para e na hora de partir apita. E ele reconhece, esse apito tem lá. Quando ele está parado na estação esperando um outro trem passar,
ele vê o trem passando e apitando, e ele percebe que a nota musical do apito, do trem parado e do trem andando é diferente. E ele é engraçado, esses trens todos têm o mesmo apito, por que que um apita em Lá e o outro apita em Ré? Foi por isso que foi descoberto o efeito Doppler. Quando fontes sonoras emitem barulho se deslocando em relação ao observador, a frequência observada pode ser diferente da frequência emitida. E isso é que é o efeito Doppler. O efeito Doppler é a diferença entre a frequência observada e a frequência emitida pela fonte. E isso foi descoberto na época, né, das ferrovias norte-americanas levarem músicos para cima e para baixo. Um músico mais atencioso percebeu que ocorria uma mudança entre a nota musical emitida para o apito do trem parado e quando o trem passava apitando na estação. Mais alguns estudos, nós chegamos na fórmula para o efeito Doppler que eu apresentarei na aula que vem. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Me perturbem com dúvidas na semana que vem, por favor. Além de hoje, né, óbvio, no nosso estudo orientado.